Hoje a gente vai falar de uma figura-chave, mas bem controversa da nossa história, Manuel Ferraz de Campos Salles, o quarto presidente do Brasil. Ele assumiu o país num momento, complicadíssimo, de crise profunda, em que o futuro da República estava totalmente em jogo. Bom, antes de mais nada, quem foi Campos Salles, né? Vamos aos fatos básicos. O nome completo dele era Manuel Ferraz de Campos Salles. Ele nasceu em Campinas, lá em São Paulo, e governou o Brasil de 1898 a 1902. Ele era advogado, cafeicultor, ou seja, um representante típico da elite paulista que mandava no país naquela época. E olha, a situação que ele pegou quando virou presidente não era brincadeira não. Para resumir em uma frase, o Brasil estava praticamente quebrado. A inflação não parava de subir, a dívida externa era uma bola de neve e, para piorar, o preço do café, que era o nosso principal produto, despencou lá fora. Então, para a gente entender como ele lidou com esse problemão todo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o homem e a crise que ele pegou. Depois, o plano de choque que ele criou, o plano de saneamento. Na sequência, a gente entende a jogada política dele, a chamada política dos governadores. Aí a gente vê o preço que foi pago por essa estabilidade e, por fim, o legado que ele deixou. Vamos começar então falando do homem e da crise, porque não dá para separar uma coisa da outra, né? Campos Salles não foi só mais um político. Ele foi, na verdade, o herdeiro de um país com as contas no vermelho que precisava de uma solução urgente para não afundar de vez. E para a gente ter uma noção do tamanho do problema, a inflação estava nas alturas, o preço do café, como eu disse, tinha caído muito e a dívida externa era gigantesca. Pior ainda, os bancos internacionais, principalmente os da Inglaterra, estavam batendo na nossa porta, cobrando as dívidas atrasadas. O risco do Brasil dar um calote era real, era iminente. E aí, no meio dessa tempestade toda, Campos Salles apresentou o que ele chamou de plano de saneamento. E olha, o nome já diz tudo. Foi uma medida drástica, quase uma cirurgia na economia, sem anestesia. O coração desse plano todo era o famoso Funding Loan. O que era isso, afinal? Basicamente, foi um mega acordo com os banqueiros ingleses, a Casa Rothschild, para renegociar a dívida. Com isso, o Brasil ganhava um fôlego, um novo empréstimo e um tempo sem precisar pagar a dívida. Só que nada vem de graça, né? O preço foi bem alto. Então, vamos entender os termos desse acordo. Era um toma lá da cá bem pesado. O Brasil conseguiu suspender o pagamento dos juros por 3 anos e da dívida principal por 13 anos. Uau! Mas, em troca, teve que dar como garantia a arrecadação das alfândegas do Rio de Janeiro e de Santos. E, claro, se comprometeu a fazer um arroxo fiscal violentíssimo. E para a gente entender o pulso firme, quase autoritário com que ele tocou esse plano, tem uma frase dele que é impressionante. Ele disse o seguinte: concordem ou não, protestem ou não, os impostos serão decretados. Não posso obrigar ninguém a ser patriota, mas posso obrigar todos a obedecer às leis. Você dizer mais alguma coisa? Ok, plano econômico drástico na mesa. Mas como fazer isso passar no Congresso com tanta medida impopular? É aí que entra a engenharia política dele, a famosa política dos governadores, que foi a base que sustentou o governo. E o que era essa tal de política dos governadores? Pensa num grande acordo, uma troca de favores em escala nacional. Funcionava assim. O presidente, lá em Brasília, apoiava os grupos que mandavam em cada estado, as oligarquias. Em troca, essas oligarquias garantiam que os deputados e senadores eleitos por elas votassem sempre a favor do presidente. Simples assim. E, de novo, o próprio Campos Salles resumiu essa ideia perfeitamente numa frase que ficou famosa. O que pensam os estados, pensa a União. Ou seja, o governo federal não ia se meter nas brigas políticas de cada estado. Pelo contrário, ia apoiar quem já estava no poder. Isso, claro, fortaleceu demais as elites locais. Na prática, isso funcionava como uma pirâmide de poder bem amarradinha. Lá no topo, o presidente apoiava os governadores. No nível do meio, os governadores controlavam tudo nos seus estados, inclusive as eleições, para eleger uma bancada fiel. E lá na base, nos municípios, os coronéis garantiam os votos, muitas vezes na marra, com o famoso voto de cabresto. E para garantir que ninguém saísse da linha, que nenhum opositor furasse esse bloqueio, existia um mecanismo, bem, o nome já diz tudo, a degola. Uma comissão lá no Congresso simplesmente não diplomava, ou seja, invalidava a eleição de qualquer candidato que fosse da oposição. O cara podia até ganhar na urna, mas não levava. Era fraude oficializada. Bom, a gente viu a parte econômica e a parte política. Agora, qual foi o custo disso tudo? Porque a conta chegou
e chegou alta. A estabilidade financeira veio, sim, mas com um sacrifício social enorme para a população. Se a gente colocar na balança, fica muito claro. De um lado, os sucessos financeiros, inegáveis. O orçamento ficou equilibrado, a nossa moeda se estabilizou e a inflação foi controlada. Ele entregou o país com as contas em ordem. Mas, do outro lado, os sacrifícios foram gigantescos. A indústria parou de crescer, os impostos aumentaram muito e o desemprego disparou. Quem pagou essa conta foi o povo. E tem um episódio que mostra direitinho como o povo se sentia. No final do mandato dele, em 1902, quando ele estava saindo do Palácio Presidencial para pegar o trem, uma multidão foi lá só para vaiar ele. É um retrato bem claro do descontentamento popular com toda aquela política de arroxo. E com isso a gente chega na nossa parte final. Qual foi o legado que o Campos Salles deixou? Porque as ações dele não ficaram só no tempo dele. Elas ajudaram a moldar a política do Brasil por décadas. Então, resumindo, o que ficou do governo dele? Primeiro, o poder das oligarquias ficou mais forte do que nunca. Segundo, foi ele que consolidou de vez a famosa política do café com leite, aquela aliança entre São Paulo e Minas Gerais. E terceiro, a grande maioria das pessoas ficou completamente de fora da política. No fim, ele criou um sistema que era estável, sim, mas era também profundamente antidemocrático. E no fim, fica a grande pergunta, né? Campos Salles foi o salvador das finanças? O cara que impediu o Brasil de quebrar? Ou foi o arquiteto de uma república feita para poucos? Um sistema que só beneficiava uma elite e excluía todo o resto? A resposta, como quase sempre na história, não é simples e gera debate até hoje.